Estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito de São Sebastião. Neste quinto bloco, nós abrimos espaço aos direitos de resposta. Nós não tivemos nenhum pedido de direito de resposta aprovado pela organização do debate. Com isso, nós nos encaminharíamos para as considerações finais do debate. Mas como os candidatos acabaram não utilizando todo o tempo do qual eles tinham direito, pelas regras assinadas, pelo sorteio e pelo espaço que o Grupo Bandeirantes separou para isso, nós não temos nenhum objetivo de ganhar tempo, e sim oferecer esse tempo de 1 hora e 48 minutos, que será o tempo total do nosso debate, agora já confirmado, de acordo com as orientações do Grupo Bandeirantes da Programação Nacional. Nós vamos então abrir uma nova pergunta, um novo tema, para que os candidatos possam responder em tempos iguais. Cada candidato terá até 2 minutos para a resposta e a gente vai utilizar para essas respostas, foi acordado aqui com os candidatos, vamos utilizar o primeiro sorteio, que foi realizado o sorteio de sequência do primeiro bloco. Depois, nas considerações finais, nós teremos a ordem inversa. Vamos falar então sobre a questão do Porto de São Sebastião, que é do governo do estado, o porto que tem uma ligação total com a cidade e que o estado já anunciou que pretende privatizá-lo. Eu gostaria de saber qual a proposta de vocês para a relação com o governo do estado em relação ao porto e a visão de vocês, se vocês são favoráveis ou contrários à privatização, como fica essa relação da prefeitura com o governo e com o Porto de São Sebastião. Então, utilizando a sequência do primeiro bloco, quem começa respondendo, o candidato Sombra do PTC. Candidato, vou pedir que o senhor se posicione então no nosso primeiro púlpito à minha esquerda e nós oferecemos até 2 minutos para que o senhor possa informar sobre esse tema que é tão importante para a população de São Sebastião, falar sobre o Porto de São Sebastião. 2 minutos, candidato. Essa pergunta é muito boa para a gente. Nós consideramos o Porto de São Sebastião prioridade dentro da administração municipal. Nós vamos trabalhar em cima da municipalização do porto. O porto é importantíssimo. Nesse momento de pandemia, por exemplo, com a importação de de milho e açúcar, o porto gerou mais de 300 empregos diretos durante a pandemia, mostrando a importância como polo desenvolvedor de emprego para o município de São Sebastião. Essa privatização do Estado não vai acontecer na nossa administração, porque nós não vamos permitir. Nós vamos trabalhar pela municipalização do porto, vamos ouvir a classe portuária, ver a maneira que a gente que a prefeitura pode assessorar eles para melhorar suas condições de trabalho. Nós vamos criar uma área ali dentro do porto, do município, para oferecer para empresas que queiram se estabelecer em São Sebastião, para gerar emprego diretamente ligado ao porto, e vamos trabalhar como prioridade do nosso governo. Geração de emprego, para nós, é muito importante. Ok, candidato, muito obrigado. O senhor pode retornar ao seu lugar com a máscara devidamente colocada. Agora, pela ordem sorteada para o primeiro bloco, quem responde é o candidato Hamilton Pacheco, do PSB. Por favor, candidato, peço que venha aqui ao púlpito 2, que fica também ao meu lado esquerdo. O senhor tem até 2 minutos para responder sobre as expectativas de relação da prefeitura com o porto, caso o senhor venha a ser o vencedor da disputa. Por favor, candidato, 2 minutos. Muito boa essa pergunta, mas não se pode se falar em Porto de São Sebastião sem a rodovia do contorno. Está parada a rodovia do contorno devido ao PSDB, na época, ter ido para a cadeia, vamos dizer assim, por superfaturamento, por obra superfaturada, e foi interrompida pelo governo da época, Márcio França. Vamos cobrar no nosso governo, ao governo do estado, que faça essa continuação da rodovia até o porto. O Porto de São Sebastião é o maior desenvolvimento da cidade, a gente sabe disso, e tirando também o trânsito do centro da cidade. Vamos trabalhar forte nisso em nosso governo, para que busque com que venha empresas para trabalhar em nosso porto, mas que seja realmente adequada nos seus retroportos, nas regiões ali cabíveis e indicada pela nossa cidade. Não adianta chegar aqui e querer municipalizar o porto. Eu acho que o nosso município não tem essa competência nesse momento de municipalizar o município.
o município assumir o comando do porto. Mas eu tenho certeza que o Estado saberá fazer isso e tenho certeza que as empresas cuidarão muito mais. Mas vamos ver as empresas que estão lá dentro, se tem essa relação cidade-porto. Se não tiver essa relação cidade-porto, o nosso governo vai intervir, porque se não tem moradia, não tem emprego, não tem infraestrutura para a nossa cidade, não tem empresa implantada na nossa cidade. Ok, candidato, muito obrigado. O senhor pode retornar ao seu lugar. Pela ordem de sorteio que a gente utilizou no primeiro bloco, agora o professor Gleidson, do MDB, por favor. Peço que se posicione aqui ao meu púlpito do lado direito. Agora o primeiro púlpito aqui ao meu lado direito. Enquanto isso, a gente tem uma equipe de sanitização que está fazendo a higienização dos púlpitos do lado esquerdo. Então o tema é o Porto de São Sebastião e a relação Prefeitura-Porto, caso o senhor seja o vencedor do pleito. Professor Gleidson tem até 2 minutos para responder. É muito importante a gente não fantasiar a interferência do município, o poder do município de interferir no Porto de São Sebastião, né? A gente não pode levar isso como se fossem os desejos do município que prevalecessem. Mas é muito importante que o município marque território dentro dos impactos ambientais, dentro de sua receita, né, dos tributos que ali são gerados. É muito importante que o Porto de São Sebastião, que todos nós sabemos, ele é parte fundamental da nossa economia, é muito importante que não haja politicagem também dentro do Porto de São Sebastião. Muitas pessoas, muitos trabalhadores que estão lá há 20, 30 anos, pessoas que conhecem da área, mas eu sinto que os novos trabalhadores, aliás, tem sido uma prática em São Sebastião, parece que todo mundo, para conseguir um emprego, seja na prefeitura, seja no porto, numa empresa que tenha a concessão de serviço dentro da prefeitura, tem de conhecer um político, tem de conhecer um vereador, tem que ter um QI, alguém que indique, né? A gente precisa acabar com isso, inclusive no Porto de São Sebastião. Como se faz isso? Tornando tudo mais transparente. A gente tem de se conscientizar de que o Porto de São Sebastião faz parte de São Sebastião, né? É uma cidade que tem um porto, não é um porto que tem uma cidade. Com essa relação de respeito mútuo, todos ganham, mas dentro dos limites impostos pela lei federal, né? Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação, respondendo essa importante pergunta. Pode retornar ao seu lugar com a máscara. É importante, candidato Hernani Primazzi, por favor, a gente respeitando a ordem do primeiro sorteio, peço que o senhor se dirija ao púlpito de número 4, que é o segundo aqui ao meu lado direito, que está higienizado, para que o senhor possa responder sobre esse assunto que é importante para a cidade, a relação do município com o Porto, caso o senhor venha a ser o vencedor na eleição do dia 15 de novembro. 2 minutos para o candidato Hernani Primazzi, do PSC. Essa pergunta é muito oportuna e agradeço até esse tempo que acabou a Bandeirantes cedendo para a gente aqui. E dizer, pós-pandemia, o ano 2021 e 2022, nós vamos experimentar uma queda significativa de receita. Porque as receitas do município, nos seus repasses de FPM, de ICM, enfim, de vários deles, são feitos pela média dos 2 últimos anos. E, infelizmente, esse ano aqui foi um ano que afetou muitos índices que irão refletir nessa arrecadação dos repasses para 2021 e 2022. Então, precisamos ter alternativas para poder buscar recursos também. E o Porto é uma delas. Há de se ter sempre dentro de uma dosagem exata, né? Falam lá de fazer porto com 10, 14, não sei quantos berços. Isso é um erro grotesco. Nós temos um berço apenas e aquela história, quem tem um não tem nenhum. Então nós temos que ampliar sim o porto dentro de uma condição em que não afete a questão do turismo. Temos que fazer a parceria para ampliar o porto. Eu vou cobrar sim na gestão que seja feito o porto de passageiros, que nós temos 2 características na cidade, não é uma só. Não temos que escolher só porto ou só turismo, né? Nós temos as 2 coisas. As 2 podem caminhar juntas e o porto pode proporcionar da gente ter esse terminal de embarque e desembarque de passageiros para que a gente possa desenvolver esse lado da cidade. Outra coisa, quanto ao município, municipalizar não, porque o Porto é da União, o Estado tem uma concessão, não sei até onde, né, não me aprofundei nessa história, o Estado pode querer privatizar, né, já que não é dele. Né, o PSDB tem essa história de querer fazer as coisas com o chapéu dos outros. Então está lá, uma estrada parada, que é o que eles mais fazem. Deixei 48 obras em andamento, eu sou contra
o prefeito parar em junho, julho, falar não dá para fazer mais nada. Continua fazendo, porque o outro que entrar tem que continuar. Eu continuei e esse tem que continuar. Pararam a estrada, está lá a estrada parada, gente desempregada, perdendo o serviço. Tem que sair a estrada, sair o porto de passageiro, para a gente poder recuperar recursos. E as empresas que trabalharem têm que ter a sede em São Sebastião. Muito obrigado, tempo esgotado. Eu gostaria de agradecer a participação do candidato Hernani Primazzi. E eu vou pedir agora que o candidato se posicione, por favor, no púlpito de número 1, que ele está higienizado, que nós vamos às considerações finais, candidato. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. É a hora das considerações finais, conforme acordado pelas regras e assinado pelos representantes dos candidatos. Nós vamos às considerações finais. Como nós temos ainda um pouco de tempo, nós vamos ofertar até 2 minutos para cada candidato fazer agora as considerações finais. O tema é livre e os candidatos podem utilizar esse tempo para trazer as suas propostas para a população. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem faz a primeira participação é Hernani Primazzi, agora no púlpito número 1, candidato do PSC. 2 minutos, candidato. Quero uma vez parabenizar o Grupo Bandeirantes pela iniciativa e a oportunidade que nos deu de estar aqui falando, com você, eleitor de São Sebastião, e a todos que estão nos ouvindo. Não preciso falar muito do nosso governo, foi 416 obras realizadas e outras tantas deixadas em andamento para que fossem concluídas. Precisamos sim buscar recursos. Eu já provei, fui chamado de louco. Movi uma ação contra a Petrobras, que hoje deveria pagar cerca de 20 milhões anuais de IPTU e hoje paga 62 milhões. Ganhamos a ação. Petrobras, ela pode ser grande, mas se ela estiver errada e nós estamos certos, provamos isso. Existem mais 2 demandas para a gente buscar recursos contra a Petrobras. E essas 2 demandas não vão gerar bloqueio de depósitos como gerou a primeira, porque são recursos novos. Dá para buscar sim. Nós estamos sendo lubrificados pela Petrobras na questão do ICMS e na questão do IPI. Pasmem, não é que lá vai ser indústria, não, mas nós fazemos parte das refinarias aqui do Vale, da Revap, de todas elas de Paulínia, todas elas. Nós somos o depósito de lá. E se lá não há beneficiamento, por que existe lá uma estação de tratamento monstruosa, parece um shopping center daquele tamanho? Por quê? É retirada a água do petróleo, então o petróleo começa a ser beneficiado em São Sebastião. E há de se pagar o valor agregado que a Petrobras não tem pago há muitos anos. É uma outra demanda que nós temos que pegar, arregaçar as mangas e ir para cima, porque estamos certos, estamos no nosso direito. A Petrobras ocupa 1/3 do centro da cidade hoje e ela tem que pagar por isso, sim. É lá que nós vamos buscar mais recursos para poder cobrir essa eventual perda. E os royalties também, que não deve perdurar por muito tempo, até porque fui presidente 8 anos da Abrantes, lutei bastante para poder manter, através de liminares, com os companheiros das outras 23 cidades do Brasil afora. 10 segundos. E a gente vê o que hoje? Foi abandonada a Abrantes e São Sebastião está aí à mercê de perder até os royalties que a gente recebe hoje. Então pense bem, eleitor, e vote em quem tem experiência. Tempo esgotado. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Pode retornar ao seu lugar. Agora, para as considerações finais, o professor Gleidson, candidato do MDB. Por favor, aqui no púlpito de número 2, fica ao meu lado esquerdo, ele está higienizado. Professor Gleidson, o candidato do MDB, de acordo com as regras. Então, responde aqui a câmera 3. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais e o tema é livre. Eu quero agradecer e mandar um abraço especial para o nosso povo, o povo de São Sebastião, a todos que estão nos assistindo, a todos que sabem da responsabilidade que teremos no dia 15 de novembro. Eu digo sempre, pessoal, que a democracia e as leis aqui, as leis eleitorais deste país, elas nos dão a oportunidade de amadurecer a cada 4 anos, mudar o que não deu certo, melhorar, aperfeiçoar, tirar grupos políticos do comando. Isso, quem decide é o povo. Mas é o povo que usa o transporte público. É o povo que tem a sua criança na rede municipal de ensino, que usa a rede pública de saúde. A gente tem de ter essa responsabilidade com os artistas, com os servidores, com os ambulantes. Hoje, São Sebastião vive um clima de medo, perseguição, barganha, dinheiro, poder, luxúria. Hoje, São Sebastião está mergulhada na lama da ética. A nossa vacina possível é dia 15 de novembro, que é a corrupção, a nossa pandemia.
E é você quem faz parte disso aí, é você que tem que ter essa obrigação. Não dá para delegar isso para ninguém. Você que fica levantando bandeira para quem rouba a nossa cidade, reflita melhor, olha a mensagem que você passa para as crianças. Eu estou hoje na condição de candidato, mas eu me preparei para isso. Foram 10 anos estagiando dentro da Câmara de São Sebastião, lutando por você, lutando contra empresários, contra prefeitos, contra todo tipo de bandido. Eu passei por esse estágio, eu me qualifiquei. Hoje eu estou graduado, pós-graduado, tenho mestrado, mas nunca esqueci de onde eu saí. 10 segundos. Tá certo? Então, meus amores, dia 15 de novembro é 15 para libertar São Sebastião, sim. Obrigado. Ok, candidato, muito obrigado pela participação. Por favor, pode retornar ao seu lugar. Não esqueça da máscara, por favor. Agora o candidato Hamilton Pacheco, do PSB, é o próximo a fazer as considerações finais. Por favor, aqui é o meu púlpito do lado direito, candidato. O senhor tem até 2 minutos, de acordo com o tempo que temos e com a regra acordada, ao mesmo tempo a todos. O senhor tem na câmera 1 até 2 minutos e o tema é livre para suas considerações finais. Pois não, candidato? Primeiro eu quero agradecer aqui a Deus por este momento que nos concede, agradecer a minha família, a minha esposa Emily, as minhas filhas, a minha vice que está caminhando junto conosco aí, grupo pequeno, mas que estamos firmes, agradecer a Band pelo convite, aos nossos colegas aí, candidatos também, que todos têm o meu respeito, isso foi a minha essência desde quando cheguei na minha cidade de São Sebastião, há 33 anos. Mas no nosso plano de governo, a gente abrange aí vários setores, vários segmentos. E esses segmentos eu peço para que você acompanhe. Na geração de emprego e renda, na criação de incubadora de empresas para geração de emprego, na implantação de ações aí, unificando as secretarias social, educação e saúde, para que você tenha uma qualidade de vida boa, para que você tenha o seu posto de saúde com medicamento, para que você tenha aí especialidades. Isso sim é o nosso compromisso. Além disso, a geração de emprego e renda em nossa cidade, mas visando a família, é o respeito à família. Coisa que nunca se teve neste governo. É um governo que não tem respeito a alguém. Nunca teve, nem ao seu próprio vice. E olha, tenha certeza que eu estou aqui caminhando na cidade, porta a porta, com um grupo pequeno, como eu falo, mas com muita vontade de vencer e de fazer. E com experiência. E aqui tem palavra. E como eu falei anteriormente, a minha mulher vote em mim. Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação. O senhor pode retornar ao seu lugar. Nós que agradecemos. Agora é a vez do candidato Sombra, do PTC. Por favor, no púlpito de número 5, que fica lá na ponta, ele está higienizado, onde o candidato vai poder fazer suas considerações finais de acordo com as regras acordadas previamente no debate. Candidato Sombra, do PTC, o senhor tem até 2 minutos agora para as considerações finais e o tema é livre. Fique à vontade. Primeiramente, eu não podia deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade e a toda a equipe Band por ter providenciado esse espaço para a gente poder se expor. Dizer que meu nome é Luiz Antônio Laurentino, tenho 54 anos, sou natural daqui, da cidade de Taubaté, moro na cidade de São Sebastião desde os anos 80, sou casado com a Maria Luísa há mais de 30 anos, sou pai do André, avô da Luana e do João Pedro. E temos ideias, projetos para o município de São Sebastião. Sou um dos fundadores do Clube Amigos da Malha de São Sebastião, sou um dos fundadores da Escola de Samba Mocidade Independente da Topolândia. Temos passado limpo, não tenho rabo preso, não temos grupos políticos, não temos candidato a vereador derrotado que precisamos colocar dentro da prefeitura. Pretendemos trabalhar com o número mínimo de comissionado. Nossa equipe toda será técnica escolhida, independente do lado que palanque que ocupam hoje, o lado que estão durante a eleição, será formado por pessoas da cidade, com competência, com passado limpo, com ficha limpa. E peço a você, sebastianense, que nos dê essa oportunidade de ser seu funcionário e fazer o melhor por você, com inteligência, probidade e muita eficiência. Então, meu amigo, dê-nos essa chance. No dia 15, vamos votar 36, vamos fazer diferente, fazer igual todo mundo, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Vamos fazer diferença? Me dá essa chance? Obrigado.
Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação. O senhor pode retornar agora ao seu lugar previamente definido, com distanciamento social, por favor. Candidato, muito obrigado. Candidato Sombra do PTC retorna ao seu lugar. Peço que os candidatos continuem em seus lugares, mas infelizmente o nosso debate com os candidatos à Prefeitura de São Sebastião termina por aqui. A Band sabe que o voto é obrigatório, mas entende que o debate é fundamental na democracia. A cobertura completa das eleições 2020 você acompanha nas 2 edições do Band Cidade e em nossas redes sociais. E olha, já temos um novo encontro marcado. É nesta sexta-feira, dia 16, os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba estarão frente a frente aqui no estúdio da Band para o confronto de ideias e propostas, sempre com todos os cuidados sanitários. Eu lembro que os debates acontecem em parceria com o jornal O Vale e também são transmitidos ao vivo pela Band Vale FM em 102,9 e em 98,5 e ainda pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia até esse início de madrugada, uma ótima noite e não se esqueça, te espero na sexta-feira às 15 para as 11 da noite aqui na Band. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.